Boa tarde, pessoal. Aqui é o professor Luiz Fernando. Infelizmente, nessa quarentena, a gente não pode nos reunir para poder praticar isso no laboratório. Porém, essa aula de vídeo já foi passado conteúdo, é como se fosse mais uma revisão, mostrando um pouquinho de cada coisa. O assunto dessa aula se chama roteiro. Roteiro. O que tem a ver roteiro com desenvolvimento de jogos? Boa pergunta. Vamos lá, então. Vou compartilhar aqui a tela rapidinho. Pronto. Vamos lá, pessoal. Como eu falei, a gente vai falar sobre roteiro, muito bem específico, mas antes, uma revisãozinha da aula anterior. A gente falou sobre cenários, iluminações, tipos de texturas, para cada uma, para cada gênero, para cada tipo de jogo. Cada um tem um gênero, uma textura, um gênero diferente. Por exemplo, o Minecraft não precisa muito bem relacionar a textura, porque essa é a graça do jogo em si. Alguns outros jogos, como The Last of Us, onde tem a textura mais forte, tem os traços mais fortes, que lembra, praticamente seria uma simulação de sobrevivência no mundo pós-apocalipse. Também temos outros jogos, como World of Warcraft. World of Warcraft tem textura, tem os gráficos mais reduzidos, iluminações nem tanto assim. Vimos também que iluminações é o grande ponto-chave para jogos também de terror, que consegue concentrar, diminuindo iluminações de certos cantos, focando num único caminho, ou até mesmo focando várias iluminações em vários cantos e deixando um único caminho no escuro. Também é um grande segredo em jogos de terror. Bom, mas como a gente já viu isso, já relembrou isso, só dando uma passada a limpo nisso. Tudo bem? Bacana. Então vamos lá. Estamos falando o que é roteiro. A aula, o aluno falou que o roteiro seria a história do jogo. Bacana. Vamos deixar lembrado essa pergunta. O que é roteiro? E sim e não. Tá meio certo se é a história do jogo. Vamos lá. Vimos aqui que roteiro não só se baseia em jogos, mas também em filmes, seriados, animes, e vai indo entre outras coisas. O roteiro em si é o que aproxima mais a, a história, não a história, seria o personagem de quem está assistindo ou de quem está jogando. É quando você fala assim, encontrei uma afinidade com esse personagem, encontrei uma coisa mais, como eu posso dizer, pessoal. Peguei gostei desse personagem. Bacana. Ah, então não é só em jogos que acontece isso? Seriados como The Walking Dead, o filme Eu Sou a Lenda. Eu coloquei esse filme porque geralmente muitas pessoas gostaram bastante desse personagem, se identificaram muito com eles e também em certas situações. Castlevania é um jogo muito bom em relação ao conteúdo, a história, a trama. Também é um jogo que o pessoal se identifica um pouco em certos casos. One Piece mesmo, One Piece, ele é um anime. Na verdade, ele é um mangá, um anime, um jogo. Ele foi lançado em um programa de TV em 1994, está sendo lançado até hoje. O One Piece, ele tem um roteiro bacana, por quê? O One Piece ele tem o protagonista principal, com certeza. Que quer ser o rei dos piratas e isso, blá blá blá. Porém, ele vai encontrando pessoas para se unir e fazer uma tripulação. Dessas pessoas, cada um tem uma personalidade diferente, cada um tem um jeito diferente, cada um tem uma expectativa diferente.
Cada um tem um sonho diferente, porém, eles levam para o mesmo caminho. Então, One Piece é ótimo, por quê? Porque ele se encontra várias tramas, várias personalidades, vários personagens que você pode gostar e pode ter afinidade. Então, ele é um excelente exemplo de roteiro. Como também o The Walking Dead. The Walking Dead, temos o protagonista principal, mas ele tem o grupo dele que sobrevive em um mundo pós-apocalipse dominado por zumbis. Cada um tem uma personalidade diferente, tem um jeito diferente de pensar, tem uma trama diferente. Então você vai gostando de vários personagens. Como exemplo também de outro seriado bem famoso, Game of Thrones. Game of Thrones é meio complicado de falar. Por quê? Porque quando a gente começa a gostar de um personagem, ele morre. É engraçado isso. Mas enfim, voltando. O, o roteiro não trabalha somente com história, não trabalha somente com diálogo. Um NPC, dois NPCs conversando, que é o personagem principal do jogo, que é o avatar principal do jogo, chega para conversar com o NPC. Essa conversa também não é exatamente um roteiro, faz parte do roteiro, mas não é completamente um roteiro. Por exemplo, jogos antigos como Super Mario, Sonic, Bomberman, são jogos que têm roteiro. Mas, professor, eles não trocam nenhum tipo de diálogo. O Sonic mesmo é um jogo totalmente frenético, onde que o intuito é correr e passar dos obstáculos. Sim, correto. Porém, sempre tem um motivo. Se tem um motivo, então, por exemplo, vamos analisar o jogo Sonic. O Sonic, ele se passa num ambiente florestal, a primeira fase, pelo menos, florestal. Então a gente sabe que ele está numa floresta, que ele tem que correr para enfrentar o chefão. E nisso ele encontra vários obstáculos. Além de coletar moeda, ele encontra várias criaturas que foram modificadas, colocando ela mais em uma criatura mais robótica. Quando ele cai em cima, pisa em cima, que definir melhor, ou pula em cima, o robô ele se desmonta e se transforma numa criatura que é da floresta em si. Quando você termina a fase, tem uma cápsula gigante que você pisa em cima dela e liberta um monte de criaturas da floresta. Então a gente pode ver que não tem diálogo nenhum. Só que o cenário já mostra que ele está protegendo a floresta, está querendo salvar as outras criaturas da floresta, que as outras criaturas da floresta estão sendo manipulada ou fazendo como cobaia de um inimigo, que é no caso o próprio chefão. E então ele não tem um pingo de diálogo, não tem um pingo, nada. Só que o roteiro ele trabalha com cenário, ele trabalha também com cenário. Um cenário diz muitas coisas, uma situação também diz muitas coisas. Não coloquei aqui também o exemplo mais também conhecido como os filmes do Charlie Chaplin. Os filmes do Charlie Chaplin são cinema mudo, bem conhecido. Muitas pessoas já devem ter pelo menos assistido. Tempos modernos, que geralmente, na época da escola, o professor gostava de passar esse filme para poder contar e mostrar, contar e mostrar a época da Revolução Industrial. Então, não se passa nenhuma palavra, só que você vê cenas, você vê o personagem Charlie Chaplin trabalhando que é um louco, vê que tem gestos que ele mostra que está cansado, e entre outros tipos. Bom, os roteiros são bem conhecidos, bem existentes. Vou puxar a janelinha aqui, ó, um pouco mais para baixo, para desviar um pouco dos livros. Podemos dizer que o roteiro está praticamente em tudo, desde TV, jogo, seriado, filme, teatro, até mesmo nos livros. Nos livros, ele é uma coisa bem singular, ou melhor,
bem, bem, é meio difícil de explicar. Por exemplo, aqui temos vários livros que foram baseados em jogos. Resident Evil, BioShock, Assassin's Creed. Temos também aqui O Último Desejo. O Último Desejo é um livro que veio antes do jogo, que era o jogo do The Witcher. No caso, é uma saga de livros de 7 livros, onde conta a saga do bruxo Geralt de Rivia, que é o nosso personagem de um dos jogos mais bem conhecidos de todo mundo, The Witcher. Bom, engraçado que esse livro, ele deu entrada para um seriado da Netflix. Mas, quando você tem a ilustração, tem um momento de ler o livro e depois assistir um filme, geralmente pessoas não gostam. Por exemplo, na aula, foram falar do livro Harry Potter, que era muito resumido, que faltava coisas. Eu já li o livro do Harry Potter completo, todos os livros, menos o último que saiu, A Criança Amaldiçoada. Porém, a gente pode ver principalmente no último livro dele, Relíquias da Morte. No filme Relíquias da Morte, parte 1, e no começo do livro, eles têm uma batalha que voam, que soltam magia e etc. No livro, a batalha dá a impressão de se passar em 20 minutos. Mas no filme, ela se passa em menos de 10. Na verdade, entre 7 a 5 minutos. Mas por que essa sensação? Porque, querendo ou não, o livro ele te dá a alta criatividade. Quando você lê um livro, você não consegue imaginar uma pessoa. Ou aparece outra pessoa do nada, você não tem o personagem na capa e você tenta imaginar os traços dela. Cor do cabelo, cor dos olhos, da pele, a altura, o tamanho da largura, vamos dizer, gordo, magro, e vai indo entre outras coisas. Em uma batalha, em livros de ação, em uma batalha, você tem essa sensação porque tudo acontece num único momento. Não dá para eles filmarem, vamos dizer, uma batalha e fala assim, 20 minutos, 3 minutos atrás, aí mostra um personagem. Tempo atual mostra o personagem principal. Depois, 3 minutos atrás, mostra outro personagem durante a batalha. Fica uma coisa mais maçante e começa a mexer com linha do tempo e começa a dificultar o entendimento da pessoa. Bacana. Então, quando a gente trata sobre livros, a gente tem autocriatividade. Imaginar o cenário, o local, um castelo, uma floresta, e vai indo entre diversos tipos de maneira. Como também é categorizado por gênero, principalmente os roteiros, os livros, os filmes, jogos e vai indo. Um exemplo disso, a gente sabe muito bem que jogos de terror são praticamente fábricas de susto. Também, como exemplo, os filmes de terror de hoje em dia são fábricas de susto. Não é que ele dá medo, ele dá susto. São duas coisas totalmente diferentes. Bom, agora, como é que eu posso fazer isso em relação a um livro? Um jogo também é uma fábrica de susto, mas como é que eu faço isso em relação a um livro? Um livro de terror, ele trabalha não com sistema de susto. Um dos alunos falou, ele passou, sei lá, falou que o personagem levou um susto, pulou, tal, tal. Tá, mas aí você está tendo a impressão que o personagem está fazendo isso. É a mesma coisa que você vê, sei lá, a sua irmã, sua mãe se assustando com uma barata. Certas horas você pode até dar risada. Ou certas horas falar assim, poxa, que exagero. Mas enfim, quando a gente trabalha em relação a um livro, por exemplo, aqui temos o livro Resident Evil, que veio de um jogo de terror. Esse é um dos jogos de terror que foi lançado em 1997. O primeiro foi lançado em 1993, o segundo foi lançado em 1995. Então, esse daí, 1997. Bom, esse livro
e também o jogo ele não tinha aquela sensação de susto, porque ele era um jogo que não era de uma câmera 3D, ou, melhor dizendo, uma câmera de terceira pessoa, ou um tipo de FPS em câmera de primeira pessoa. Ele era visto de cima, você conseguia controlar seu personagem, mas mesmo assim, o jogo ele te dava um certo medo. Aí que entra essa categoria. A categoria de roteiro, que é não terror, mas não um terror generalizado, mas sim um terror psicológico. Um livro de terror, por exemplo, um livro ele não, esse livro que eu li, ele não entra na categoria de terror, mas você fica meio que ansioso, meio que, poxa, o cara não vai fazer isso, tal, tal. É por exemplo, o Drácula de Bram Stoker. O Drácula de Bram Stoker, que na verdade não, o protagonista principal não é o Drácula, mas sim as vítimas do Drácula, e se passa não num mundo, não num segmento romântico, como a gente está acostumado a ver, principalmente hoje em dia, filmes de vampiro, essas coisas, num segmento romântico. Não. Ele era mais uma ficção puxada com um pouquinho de terror. Porém, era um terror psicológico. Tipo, por que ele vai entrar aqui? Por que ele vai tentar xeretar? Sai daí, não se afasta do pessoal. É essas impressões que a gente tem. Os livros de terror psicológico são ótimos exemplos de uma categoria diferenciada e também difícil de se fazer. Um dos jogos que usa esse tipo de categoria seria o The Evil Within 1, que é um jogo de terror, só que você não leva susto. A categoria dele, o cenário dele, toda a expansão dele dá um susto. Bom, vamos continuar aqui em relação ao roteiro, então. Roteiro. Aqui eu coloquei 5 jogos. Não, 5 jogos diferentes. Menos o The Last of Us Parte 1 e Parte 2. O roteiro, ele trabalha com diversos tipos de maneiras que possam interagir. Praticamente o roteiro, ele trabalha tanto com o segmento do cenário, tanto com o segmento de gestos, tanto com o segmento de, vamos dizer, expressões, tanto o segmento de trilha sonora. E vai indo muitas outras coisas. Um exemplo disso, The Last of Us Parte 1 Parte 2. Para mim, assim, o Parte 1 tem um roteiro diferente do parte 2, o gênero do roteiro. The Last of Us Parte 1, por exemplo, ele trabalha com um segmento que é um mundo pós-apocalipse, que eles tentam achar uma cura. Por exemplo, o personagem principal que você joga, o protagonista, o Joel, ele é um contrabandista de qualquer tipo de mercadoria, até mercadoria humana. Ele tem que transportar essa menina, não lembro o nome dela. Ele tem que transportar a menina até um exército revolucionário que estavam na região. Descobriram que ela é, no entanto, imune a certos vírus do local. Beleza, show. O The Last of Us, ele se passa mostrando ele não se importando com ela, como ela fosse uma mercadoria. Porém, depois do decorrer do jogo e da história, eles vão entrando em várias tramas, em várias situações, em que ele vai prestando mais atenção nela e vai descobrindo que ela tem uma certa semelhança com a filha dele que acabou morrendo logo no começo do jogo. Então, praticamente, ele vai adotando ela como uma filha. E isso vai dar vai desencarredilhar a história. The Last of Us Parte 2, o Joel se passa depois de 5 anos. O Joel foi totalmente morto, brutalizado. Praticamente ele foi torturado antes de morrer. Então, ele foi na frente dessa menina. Lembrei o nome dela, a Ellie. Foi na frente dela. E ela, praticamente o jogo inteiro, o roteiro inteiro, foi se passado de
dela querendo se vingar. Quando você pega uma certa afinidade, um certo, tipo assim, nossa, eu gostei do Joel, eu gostei de como ele pensava, como ele protegia ela como fosse uma filha dele, o final principalmente e tal. O jogo em si ele tem uma trama gigantesca, como com, como eu posso dizer, a Ellen se aproximando, ele tentando se afastar, depois vice-versa. Então, eles pegaram essa afinidade. E ele foi ganhado um dos melhores jogos de todos os tempos, mas com conteúdo de história. O The Last of Us, ele pegou a história do 1 e distorceu no 2, praticamente tirando o Joel, jogando protagonismo somente nela. Ela que assim, tinha adotado o Joel como pai, ela queria se vingar de todas as maneiras. No 1, mostramos que ele estava querendo proteger ela. No 2, ela estava querendo vingar ele. Então, é um cenário totalmente, sim, vamos dizer, não revolucionário, mas sim, virou de cabeça para baixo a situação. No 2, a Ellen tenta correndo atrás de cada um, não importa qual facção, se era zumbi, se era humano, não interessa. Se estava com o dedo no meio ou se estava atrapalhando ela matava. Um mostrava uma história de afinidade, praticamente de pai e filho. No 2, estava mostrando uma história totalmente de vingança, uma história sangrenta. Então, temos essa reviravolta. Porém, os dois roteiros se encaixam perfeitamente. Outro exemplo, Halo. O Halo, ele é um jogo de guerra espacial. O, o cenário em si, no Halo 4, ele diz mais do que qualquer coisa. Diz mais do que qualquer conversa. As ações dele diz mais do que qualquer conversa. Tem suas partes de conversa? Claro, tem. Só que no roteiro, as ações dele, o cenário, os gestos, como também os gestos, os sustos do The Last of Us Parte 1, Parte 2, a surpresa, a raiva, foi cativando cada vez mais o público. Mesma coisa em relação ao Halo. Aqui embaixo a gente tem o Dying Light. Dying Light vai lançar o 2. Ele é um jogo que na época, vamos dizer, foi revolucionário. A história dele é muito boa. Se passa no mundo pós-apocalipse, também em relação ao zumbi. Só que ele, ele tem uma história de mais de simulação de sobrevivência, de precisar pegar uma ferramenta e transformar numa arma para poder sobreviver. Então, praticamente ele dá aquela simulação de sobrevivência, dá aquele livre arbítrio para os jogadores pensar, analisar e fazer o que eles bem entender. Temos aqui também, deixa eu tirar a câmera daqui. Temos aqui também o jogo Batman Arkham Knight. O jogo Batman, na verdade, vem no segmento de HQs, de quadrinhos. As HQs do Batman em si são as mais sombrias possíveis, originais, pelo menos. Porque hoje em dia temos o universo sombrio da DC. Mas antigamente, quando não tinha, era o mais obscuro. Por quê? A história do Batman relacionava com. Tinha abusos, tinha genocídios, tinha assassinatos, tinha tortura, tudo relacionado à parte mais obscura. Percebemos isso que ele veio desde os quadrinhos deles, que eram desse jeito. O Arkham Knight conta a história do Batman versus o Capuz Vermelho, que na verdade foi praticamente um segundo filho do Batman, que foi adotado e teve essa trama de um versus o outro. Teve vários quadrinhos depois desse segmento que foram assim. Cara, o Batman é um exemplo bem simples. Por quê?
Porque o roteiro do Batman não é simples, não é simples e único. São vários roteiros diferentes para cada inimigo diferente. Ah, o Coringa era um roteiro diferente. Para, sei lá, Ra's al Ghul também era outro roteiro diferente. O Capuz Vermelho, outro roteiro diferente. O Espantalho, outro roteiro diferente. Praticamente, ele foi pegando várias personalidades e juntando num único conteúdo. Tudo bem? Bacana. Vamos lá. Temos também um segmento de roteiro que eu acho um dos mais interessantes de todos os tempos, utilizando o roteiro do Assassin's Creed. Mas, professor, o Assassin's Creed ele não tem uma sequência própria, ele não segue uma cronologia. Realmente, não segue. Mas o roteiro dele tem uma coisa em comum. Todos os pontos que ele segue, eles misturam ficção com realismo. Por exemplo, o Assassin's Creed Brotherhood, ele se passa no período da Peste Negra na Itália, em Roma. Nele, você encontra vários personagens que existiram na história, como também o filósofo, antropólogo, inventor, pintor, matemático Leonardo da Vinci. E, e outros personagens à parte. No Origins, a gente passa no Egito Antigo. Mas, professor, Opa, perdão. Mas, professor, o, o Egito Antigo não tinha personagens assim existentes, muitos existentes. A gente sabia que existiam faraós, só que a gente não conhece muito dos nomes dele, por causa a gente estudou história, mas foi bem curto, realmente. Mas também existiram pessoas únicas. Por exemplo, quem já não ouviu falar de Cleópatra e César? No jogo, ele se passa contando também um pouco, não estou falando que é totalmente verdade, é uma mistura de ficção com realismo. Uma história fictícia com personagens realistas, como César e Cleópatra. Se você estudou História Mundial, vocês devem saber que Cleópatra se apaixonou por César e deu um grande presente para o César, o seu próprio povo. O próprio povo dela, uma grande parte foi escravizado e outros até mesmo jogados em coliseus. Na época do Egito Antigo, se a gente for pesquisar um pouquinho da história, tem coliseus, estruturas parecidas com um coliseu em Roma, no Egito Antigo, onde eles lutavam como como gladiadores, perdão. Então, a gente vê que, no caso, é uma história de ficção, que é a saga dos assassinos, a Legião dos Assassinos, com um pouco de realismo, como Júlio César, como Cleópatra, como também os gladiadores, e vai indo entre outras coisas. Aqui eu não coloquei, mas tem o Odyssey. O Odyssey, ele tenta o máximo possível usar ficção. Porém, ele ganha grandes personagens. Por exemplo, Pitágoras está entre o meio deles, que é um filósofo e matemático. Temos também Sócrates, que também está no meio deles, que também era um matemático e também um grande filósofo com grandes seguidores. Também temos o, quem achava que nunca existiu, que era ficção, o filme 300, na verdade não era ficção, é baseado em fatos reais. Rei Leônidas, ele realmente resistiu, junto com seus 300 que afastaram o exército persa. Mesma coisa se passa em Odyssey, que conta a história um pouco da trajetória do Rei Leônidas. Temos aqui Valhalla, Assassin's Creed Valhalla. O Valhalla, ele se passa quando os vikings invadem a Europa. Mas, professor, realmente invadiram? Sim, realmente invadiram. Eles conversaram com o rei, esqueci agora o nome do rei, que também tem aqui, e ele existiu. Era um dos reis de Westeros, que foi o rei que teve a ideologia de unificar a Europa, deixar ela um continente só. Podia existir vários reinos dentro da Europa? Podia.
só que ele unificava sob uma única bandeira. Tudo bem? E deu o segmento da França e da Grã-Bretanha. Bom, continuando. Existiu a ação dos vikings invadindo a Europa? Existiu. Existiu alguns personagens que foram citados nos jogos? Existiram. Então, foi uma mistura de ficção, porque não existiram os assassinos. Eles não tinham poderes, não existiam algumas outras coisas. Mas eles misturaram com um pouquinho de realismo. Bom, aqui eu coloquei 4 jogos que cada um desses jogos tem os seus roteiros diferentes, totalmente diferentes. Por exemplo, The Evil Within, como eu falei, um jogo de terror na categoria de terror psicológico. Um terror que é diferente dos outros. Quando o terror, quando é um terror tradicional, é, eles exageram principalmente na hora do barulho para assustar você e na hora da aparição, que praticamente dá um pulo na sua frente. Não. Em relação ao David Finn, teve uma cena até que me chamou muita atenção, que teve uma entidade que saiu de uma poça de sangue que ficava no chão. Foi saindo membro por membro, devagar. O cenário estava totalmente em silêncio, focando a luz na poça de sangue, ao redor dele mais escuro, e você não podia movimentar a câmera, você não podia fugir. Então o terror estava sendo um terror psicológico, para assustar você, para afastar você. Tudo bem? Temos aqui One Till Down. One Till Down, ele, não sei se é assim se pronuncia, peço desculpa se eu estou pronunciando errado. Ele é uma categoria de terror também. Só que ele utiliza um tipo de roteiro diferente. Primeiro, não é aparições, nem espiritismo, nem zumbi, que nem o The Evil, enfim. Ele conta mais como um serial killer. É uma cabana de inverno que oito adolescentes decidem passar o inverno nessa cabana. E nisso ele perde a comunicação, como um velho filme clichê ou seriado clichê sobre serial killer. Acontecem vários assassinatos, começam a julgar um ao outro. Você pode se aproximar de um e se afastar de outro. Você controla todos os personagens, criando afinidade entre eles, trabalhando justamente no roteiro. Tradução é quando você já tem um roteiro pré-definido, só que o jogador pode desenvolver o máximo desse roteiro. Temos aqui God of War. God of War, para quem nunca jogou God of War, esse daqui é o quarto. O God of War, o primeiro, o segundo e o terceiro, são jogos totalmente sangrentos, massacrantes, extremamente violentos. Não que esse não seja violento, mas praticamente o God of War 1, 2 e 3, o único objetivo que ele tinha era de matar, matar, matar e matar. Era incrível. Nesse, o nosso herói protagonista, Kratos, ele tem seu filho, ele teve um filho e sua esposa morreu. Então já temos outro tipo de cenário em relação ao roteiro. O roteiro se passa da afinidade que ele vai tendo com o filho, já que os dois eram muito afastados. E com um objetivo único de levar as cinzas da sua esposa e a mãe do seu filho para um lugar mais alto para poder jogar aos ventos. Então só que onde que ela pediu era um lugar praticamente impossível de se chegar. Mas gente, estamos falando de Kratos. Bom, ele praticamente fez o conteúdo dele foi praticamente reformado em relação aos outros jogos. Por exemplo, não tinha o garoto que já despertava uma certa curiosidade, uma certa afinidade em relação ao Kratos. O Kratos, ele no começo do jogo, ele era totalmente seco. Graças ao garoto, ele foi ficando mais bondoso, mais caridoso e vai indo percebendo de acordo
de acordo com quando você joga o jogo. E ele se passa numa situação em que ele pega afinidade. Você vai pegando afinidade com o garoto e também com o próprio protagonista. Então, é um roteiro criativo ao ponto de te estigmar, te dar mais vontade, te fissurar no conteúdo. Temos aqui Ghost of Tsushima, foi lançado no ano passado. Para mim, cara, esse daqui recebeu o melhor, foi o melhor roteiro que eu já joguei. Melhor roteiro mesmo. Por quê? Ah, não, mas isso daí você tá falando porque você gosta de jogos da Sony, isso. Não, gente. Pelos jogos que eu joguei. Pode ter outros jogos que tem um roteiro melhor, mas eu ainda não joguei. Mas dentro do que eu joguei, o que eu achei melhor foi ele. Por quê? Ele se passa no antigo Japão, em uma das ilhas do Japão, que é a ilha de Tsushima. Tsushima foi invadida muito tempo atrás, e isso é fato verídico, pelo Império Mongol. O Mongol praticamente foi uma das grandes potências mundiais num certo período da época. Eles eram tão fortes quanto a Roma Antiga, conquistaram tantos terrenos quanto a Roma Antiga. Ele até espalhou uma doença em boa parte da China. Enfim, voltando ao assunto. Tsushima era o jogo se passa quando os mongóis invadem Tsushima para tentar tomar o Império Japonês. Só que assim, no jogo a gente vê que o protagonista ele dá um jeito, tal, mas na realidade foi uma mistura de realismo com ficção. Eu acho muito isso, porque um cara praticamente ter envenenado um exército inteiro mongol e sobreviveu. O jogo se passa ele tentando recuperar a ilha de Tsushima antes deles zarparem para a ilha principal do Japão. Tsushima foi praticamente quase toda dominada pelos mongóis naquela época, como se passa no jogo. E eles conseguiram, através de alguns samurais e alguns mercenários, e também moradores que tinham, que praticamente quase não tinha samurai, quase não tinha mercenário, alguns moradores locais ajudaram a combater o terrível Império Mongol e conseguiram repelir ele. Então, ele mistura a mesma coisa em relação ao Assassin's Creed, só que a gente vê a trama, a gente vê o sentimentalismo, vê uma coisa que a gente vê uma coisa mais sentimental, diferente do Assassin's Creed. Então, quando a gente fala o que é um roteiro, a gente pode falar: roteiro é uma história, roteiro é um cenário, roteiro é algo que a gente escuta, roteiro é uma situação que passa o jogo, roteiro é a expressão ou os gestos de certos personagens, como um cinema mudo. Roteiro pode ser uma época, roteiro é toda essa coletação de dados que tem e ele é totalmente estruturado. Tudo bem? Vamos lá. Temos também aqui jogos que se transformaram em filmes ou séries bem conhecidas. Que nem os Tomb Raiders mais recentes lançaram esse filme aqui. Os Tomb Raiders, que eram do Play 1, dos mais antigos, lançaram este. Assassin's Creed também lançaram um filme. Resident Evil, que foi lançado e começou a ser lançado em 1993, também teve seus filmes. E também o The Witcher, que ele segue a história mais dos livros do que do jogo. Mas, porém, mesmo assim, ele tem a intitulação do jogo, The Witcher. E também o protagonista também é o Geralt de Rivia, que é do nosso protagonista dos nossos jogos. Bom, percebemos que a história ela pode ser modificada, pode ser alterada para fácil entendimento. Ah, mas ela é muito... Nos filmes,
elas são muito resumidas. Não é que elas são resumidas, é que, querendo ou não, nos jogos a gente tem mais inimigo, mais coisas para aumentar a nossa adrenalina. Nos livros, a gente tem aquela pausa mental para a gente imaginar cena por cena. E a gente pode ir acrescentando um pouco mais. Nos filmes, a gente não tem como fazer isso, que é uma coisa totalmente visual, auditiva, e já dá e ele fala assim, essa é a impressão, essa é a história e ponto final. Diferente dos jogos e dos livros. Mas tudo é questão de roteiro. Vamos voltar aqui. Exemplo. O BioShock Raptor, o livro, ele se passa antes do período do jogo. No jogo, quando você joga o jogo Raptor, a cidade de Raptoria, que é uma cidade submersa, que tem um elevador que leva até o fundo do mar. No fundo do mar tem uma cidade totalmente submersa que todo mundo mora lá. Teve uma guerra civil. E durante o conto do livro foi falado o porquê foi construída aquela cidade, o porquê teve aquela guerra civil, como é que aconteceu aquela guerra civil. É um roteiro que complementa o jogo. Veio antes? Veio, mas complementa. Então, diferente muito do, do Resident, do Origins e de entre outros. Falando nisso, esqueci até de citar uma coisa bem interessante. A gente falou também sobre público-alvo, umas aulas atrás, e até mesmo sistema de marketing para seu jogo. Um dos sistemas de marketing que eu mais, assim, falei, cara, os caras acertaram. Só que, assim, eles não vão poder repetir isso de novo. Mas eles acertaram na música. Por exemplo, o Assassin's Creed. Não o Origins aqui. Teve um que veio depois do Origins, o Odisseia. O Odisseia se passava na Grécia Antiga. Porém, no filme tinha um final. Ou, no filme não, perdão. No livro tinha um final fechado. No jogo, quando foi lançado o livro primeiro, foi lançado, contando o final, tal, tal. Depois disso, atrás do livro, ele fala que quando você jogar o jogo, tem como fazer 3 finais diferentes. As pessoas que já gostou do livro, automaticamente nem precisou lançar o jogo, já comprou em pré-venda, porque já queria saber qual que era o ponto desse livro, qual que era o ponto dessa história, qual podia ser o final diferente para essa história. Bom, estamos aqui. Vimos que o roteiro tem diversas formas de ser montado. Não precisa ser um roteiro de fala ou de escrita. Pode ser um roteiro visual, pode ser um roteiro visual, pode ser um roteiro de gestos, cenários e entre outras coisas. Tudo bem? Ok, então. Muito obrigado, até a próxima aula.